Na aula passada, nós vimos que Satanás está limitado durante a era da igreja. Na aula de hoje, aprenderemos com mais detalhes sobre a relação entre Satanás e o poço do abismo. Apocalipse 23 diz assim: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Esse abismo mencionado aqui em Apocalipse 20, ele tem mais de uma função, na verdade, e precisa ser tratado em cada ocorrência em que ele aparece, antes de entendermos o assunto completamente. Por isso, eu vou falar sobre cada ocorrência do termo abismo no livro do Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse capítulo 9, versículos 1, 2 e 11. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo e dele subiu fumaça. Tinham como rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon. Não sei se você se lembra, mas por ocasião da quinta trombeta, quando ela é tocada, o poço do abismo ele é aberto e de lá, de dentro dele, saem forças demoníacas devastadoras, descritas em Apocalipse como gafanhotos. Tamanho é o exército de demônios que saem de lá. O rei desse poço do abismo é chamado em Apocalipse de Abaddon ou Apolion, mas, resumindo, são dois nomes para o próprio Satanás. O que podemos dizer com respeito a esse abismo? Ele é uma prisão para muitos e muitos demônios. Esses demônios que estão lá, eles estão completamente restritos em suas atividades. E eles só podem agir neste mundo quando a quinta trombeta é tocada e Satanás os liberta de lá para atormentarem pessoas não crentes. Apocalipse 11, 7 diz assim: quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles. Preste atenção agora. A besta que sobe do abismo aqui é o anticristo, pois é dito que essa besta vai fazer guerra contra os crentes que testemunham do evangelho. E aí fica a pergunta, mas como que o anticristo pode sair do abismo se lá é uma espécie de prisão para demônios? O significado é o seguinte: por trás de todo poder que persegue a igreja, há uma realidade espiritual demoníaca que age nesse poder. Então, quando o texto bíblico em Apocalipse diz que o anticristo sobe do abismo, a interpretação, especialmente reformada, é que o anticristo ele vem no poder dos demônios, especialmente no poder de Satanás. Seria uma forma figurada de dizer que ele sobe do abismo, como os outros demônios, mas no sentido de vir no poder do demônio, entende? Essa interpretação, ela pode ser encontrada nos livros de G.K. Bell, por exemplo, The Book of Revelation, o livro da revelação, onde ele explica que subir do abismo, como eu mencionei aqui, é uma expressão que descreve origem e natureza do poder da besta. Não é um movimento geográfico literal. Não é que literalmente o anticristo sobe do abismo. Não, porque ele nem mesmo está lá. Outro texto que vai na mesma linha. Apocalipse 17, versículo 8. A besta que você viu era e não é, e está para subir do abismo e ir para a destruição. Novamente, a menção da besta, do anticristo, que sobe do abismo, mas no sentido de vir animado pelos poderes demoníacos. Apocalipse 20, versículos 1 a 3, que é o texto que ora estamos estudando, diz assim: lançou no abismo, fechou e o selou. Aqui, o acorrentamento de Satanás. O abismo agora é mencionado como restrição para Satanás também, assim como ele é restrição para inúmeros outros demônios,
como vimos no começo desta aula. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. No caso de Satanás, ele só é restrito, limitado em uma atividade. Qual? Enganar as nações. No caso dos outros demônios mencionados, como presos lá, esses estão restritos em qualquer de suas atividades. Estes demônios, eles só podem agir quando a quinta trombeta é tocada, ou quando é derramada a sexta taça da ira. Professor, qual é a diferença mesmo entre as trombetas e as taças? Quando a trombeta é tocada, acontece alguma coisa ruim com os não crentes com o objetivo de adverti-los. Isto é, a coisa ruim acontece e eles deveriam considerá-la como um aviso para que busquem a Jesus, se convertam a Cristo. Já no caso da taça da ira, quando ela é derramada, aí não tem mais jeito, porque o que vai acontecer com o não crente vai ser a sua morte física. Então, as trombetas advertem e as taças eliminam. Nos dois casos, quando a quinta trombeta toca ou quando a sexta taça é derramada, são os demônios do poço do abismo que agem. A diferença é que, na quinta trombeta, eles atormentam os não crentes. Na sexta taça, eles matam os não crentes. Existe uma tensão real aqui em tudo que estou falando. Que tensão! Veja só, se Satanás está no abismo desde a primeira vinda de Cristo, conforme nós estamos vendo aqui em Apocalipse 20, como é que o abismo foi aberto por ele em Apocalipse 9? Como é que o anticristo pode sair dele, do abismo, em Apocalipse 11 e 17? Em outras palavras, como conciliar esses textos que não parecem bater cronologicamente falando? As respostas são as seguintes. Primeiro, você deve considerar que o abismo é uma prisão de muitos demônios, um estado de restrição, limitação. Segundo lugar, você tem que considerar que Satanás está numa situação diferente das dos demais demônios. Ele só está limitado em uma área, enquanto que os demais estão limitados em todas as áreas e só podem agir por ocasião do toque da quinta trombeta ou do derramar da sexta taça da ira. E, por fim, você tem que considerar a estrutura recapitulativa do Apocalipse. Como assim? O Apocalipse não segue uma sequência cronológica, temporal. Não. Ele é dividido em visões. Então, não é que Apocalipse 9 acontece antes de Apocalipse 20. Não. Apocalipse 9 e Apocalipse 20, embora tratem dos mesmos temas, eles ocorrem na mesma época. Que época? A época da era da igreja. Apocalipse 20 nos conta como Satanás foi limitado em sua atividade de enganar as nações, e Apocalipse 9 nos mostra que, mesmo limitado em enganar as nações, Satanás pode, sempre que necessário, soltar os outros demônios do poço do abismo para atormentarem os não crentes. Eu espero que tenha ficado claro, portanto, que o abismo é a prisão de forças demoníacas, é a restrição completa de muitos e muitos demônios. Inclusive, a epístola de Judas vai mencionar essa prisão também. Você sabia? Ah, professor, é porque eu achei confuso quando eu vi em Apocalipse 9 que o próprio Satanás liberta os demônios do poço do abismo, sendo que ele também é limitado. Não, é só você não misturar as coisas. Como Satanás está limitado especificamente em sua função de enganar as nações, não há nada que o impeça, repito, de liberar os demônios do poço do abismo toda vez que a quinta trombeta é tocada, ou quando a sexta taça é derramada. Simples assim. Nós não ensinamos que Satanás está completamente restrito, restringido. Não. É muito importante você guardar consigo
que ele só está restrito, limitado como enganador das nações. É justamente por isso que a igreja tem liberdade para pregar o evangelho a todos os povos. Satanás não pode impedir nenhuma nação de crer em Jesus. Você lembra que eu falei na aula passada que na época do Antigo Testamento ele tinha esse poder? Tanto é verdade que a única nação que cria no Deus vivo no Antigo Testamento era a nação de Israel. Ah, mas Raabe não era de Israel, Ruth não era de Israel, Naamã não era de Israel. Sim, mas eles não são nações, são indivíduos de outras nações. Quanto a isso, sem problema. Agora, falando em termos de nações, Satanás podia enganá-las. Agora, na era da igreja, não pode mais. Essa estrutura recapitulativa do Apocalipse é fundamental para você conseguir entender tudo que eu tenho ensinado aqui. Apocalipse funciona assim, ele sempre traz visões diferentes sobre a mesma época, a época da era da igreja. Por causa disso, alguns assuntos se repetem. Lembra que eu já ensinei que a volta de Cristo é mencionada 7 vezes no livro de Apocalipse? Se o livro seguisse uma sequência cronológica, temporal, normal, nós iríamos pensar o quê? Que Jesus vai voltar 7 vezes. Note o absurdo. Então, o livro ele não segue uma sequência cronológica. Ele segue uma sequência de visões que tratam dos mesmos assuntos. E por que várias visões sobre os mesmos assuntos? Porque cada uma delas vai trazer uma informação diferente sobre esses assuntos. Se você vir num capítulo falando sobre a batalha final entre Cristo e os não crentes, numa visão vai trazer determinada informação. Por exemplo, que as aves serão convidadas para se banquetear com os cadáveres daqueles que vão enfrentar a Cristo. Na outra visão, vai dizer que Cristo, na sua segunda vinda, vai trazer consigo uma foice para arrancar o joio do trigo. E por aí vai. Aqui uma imagem mostrando os assuntos do Apocalipse se repetindo o tempo todo. O tempo todo. Se ele seguisse uma sequência linear, temporal, cronológica, nós teríamos que ter uma linha aqui, não é verdade? Mas não, nós temos que, como um movimento circular, as coisas se repetindo. Então, para fechar essa parte, lembre-se, Apocalipse 9 e Apocalipse 20 são simultâneos. Ocorrem na mesma época, na época da era da igreja, só que falam do mesmo assunto sob ângulos diferentes. Apocalipse 9 fala das trombetas e Apocalipse 20 fala da prisão ou restrição de Satanás. Apocalipse 20 ele recua ao início da era cristã. Por quê? Quando é que Satanás foi limitado em sua atividade de enganar as nações? No começo da era da igreja. Tinha de ser no começo, porque senão como é que a igreja ia sair pelo mundo pregando o evangelho se Satanás já não estivesse sido limitado? Imagine só, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas. E aí os crentes saem pregando, mas Satanás continua enganando as nações? Não dá. Então, Satanás ele foi limitado nessa atividade no início da era da igreja. Enquanto que Apocalipse 9, ele vai descrever os sofrimentos que os não crentes passam continuamente durante toda a era da igreja, sempre que a quinta trombeta é tocada. Já fechamos também um assunto com respeito à besta que sobe do abismo, isto é, com respeito ao anticristo subir do abismo. Não é que ele suba literalmente do abismo, porque ele nem mesmo está lá. A ideia é que ele sobe do abismo no sentido de que ele assume o poder de anticristo nas forças de Satanás e seus demônios. Entende? São esses poderes demoníacos por trás dele que fazem com que ele alcance o comando, a liderança do mundo não crente. Então você já sabe, o abismo ele tem um simbolismo
que pode abarcar mais de um significado. O abismo pode ser um símbolo das forças demoníacas que sustentam o anticristo. O abismo pode ser a restrição completa de muitos e muitos demônios. E o abismo pode ser a restrição ou limitação de Satanás numa área específica, a saber, na área de enganar as nações. Então, se alguém vier para você e falar assim, mas essa interpretação reformada, como é que ela explica que Satanás solta os demônios do poço do abismo em Apocalipse 9 e em Apocalipse 20 ele é preso no poço do abismo? Não são relatos sequenciais, não. São ângulos diferentes do mesmo tema. Conclusão, o abismo, ele normalmente vai ser uma referência à restrição de atividades. No caso dos demônios, restrição plena, com exceção, não se esqueça, das ocasiões do toque da quinta trombeta e do derramar da sexta taça, da ira. Ou é uma referência a uma restrição específica, no caso de Satanás. E qual é essa restrição? Ele não pode mais enganar as nações no que se refere a receber Jesus como Senhor.